Muito obrigado por vir hoje nesse webinar de resultados e lições aprendidas de eletromobilidade. Tudo isso vai estar focado na mobilidade elétrica e digitalização. Esse evento é organizado pela Comunidade Prática de São Oslar, o projeto da digitalização urbana e a plataforma regional na América Latina. Ao nome de todo o equipe organizador, damos a mais cordial bem-vinda. Eu vou comentar que esse webinar tem interpretação simultânea, o inglês e o português. É por isso que eu convido para a Daniela, que vai ah, falar para você como ativar a interpretação. Oi, tudo bem? As perguntas podem ser em inglês ou espanhol ou português, se você quiser interpretação simultânea. Você pode ir na barra inferior e selecionar a língua espanhol. Se você quiser, pode também ir na outra opção e escolher a opção de escutar em espanhol. Vamos convidar para trocar seu nome aqui na plataforma de Zoom. Aí, da preferência que seja nome ou sobrenome na organização. E, além disso, é importante mencionar que esse webinar está sendo filmado. Bom, vamos começar agora com as palavras de bem-vinda. Vamos convidar primeiro a Marcela Castilho, a subdiretora de Centro de CMS. Oi, muito obrigada. Bom dia para todos e todas. Eu gosto de saudar você. Como falou o Juan Diego, eu quero dar a bem-vinda nesse webinar, que é o projeto da iniciativas que já mencionou o Juan Diego, e que são relacionadas com a eletromobilidade na nossa região. Esses são os LAC, os Axis, e a plataforma regional de suporte da acesso à eletromobilidade. Essa jornada é uma organização que é liderada por um Centro da Mobilidade Sustentável, e trabalhamos com um fim muito prático, que é o ajudar todos os países da América Latina e o Caribe a que esses projetos de mobilidade elétrica se repliquem em outras cidades ou outros países e escalem, né? E isso fazemos principalmente através de um suporte técnico, analisando a informação e desenvolvendo perguntas reais, né? E depois para projetar os diferentes países da América Latina. Esse fórum não é isolado, é o programa global, em plataformas em outros lugares do mundo, que são financiadas por outros sócios estratégicos, que são Kiev, a Iniciativa IC e a União Europeia, né? A nossa missão aqui é clara, a consolidar essa comunidade prática para o reconhecimento dos projetos que têm resultado e que não têm resultado, né, em outros países, e há investimento que vão a toda a região de LAC, né? Como o Centro de Mulher Sustentável, estamos muito contentes porque vamos ver hoje e que se vai compartilhar no webinar. E, bom, mais além do que isso, nós temos outras palavras de bem-vinda. Então, vou dar a palavra para Juan Diego a outros
companheiros, né, outros colegas que estão aqui no webinar. Muito obrigada. Que tenha um bom webinar. Muito obrigado, Marcela. E agora vou convidar também algumas palavras para o Alejandro Ceballos, o assessor técnico do programa Euroclima do GIZ. Por favor, Alejandro, adelante. Muito obrigado, Juan Diego, e bem-vindos a todos e todas a este webinar. Nós, desde Somos LAG, que é a comunidade de prática mobilidade sustentável, né, para a América Latina e o Caribe, vamos celebrar essa aliança, né, com Axis e com a plataforma de mobilidade eletrônica regional, né, para o desenvolvimento do webinar que vamos ter hoje, um pouco porque também da nossa a comunidade prática também justamente o que procuramos é estabelecer alianças e sinergias, né, que facilitem o desenvolvimento e a visibilidade do conhecimento e dos projetos que estamos desenvolvendo em torno ao tema da mobilidade regional. Temos diferentes grupos temáticos e essa atividade em específico estamos marcando, né, no grupo temático de digitalização no transporte. Então, para não se entender muito, eu quero agradecer muito vocês pelo convite e muito bem-vindas e bem-vindos a nessa sessão de hoje. Obrigado, Alejandro. Bom, agora vou comentar o que é a agenda, né, desse webinar. A continuação, vamos ter três apresentações com respeito do projeto do Chile, a Costa Rica e de Equador, do Equador, né? Aí vamos comentar um pouco dos resultados e a experiência que tiveram tentando dar mais, ou trabalhando mais as políticas públicas. Depois das apresentações, vamos passar no painel de conversação, né? Onde vamos contar com o Ministério responsável de desenvolvimento desses pilotos. E depois disso, vamos ter as palavras de fechamento e com isso vamos finalizar esse webinar. Então, sem mais que dizer, vamos passar agora na primeira apresentação desse webinar. Eu vou convidar aí o Arturo Stengnoff, o coordenador de projeto de fundação que estava a cargo na Costa Rica, né? Faça favor, aqui, a tela é sua. Muito obrigado, Juan Diego. Estou aqui compartilhando a tela para que ficasse lista a apresentação aqui no modo completo. Bom, pronto. Dá para ver aí, Arturo. Faça favor. Muito obrigado pelo convite para compartilhar essa experiência enquanto a projeto já finalizado em Costa Rica. O projeto se chamava Acelerando a Transição do Transporte Público Eletrônico na GMA, né? Eu vou um pouquinho aqui passando pelos resultados e vamos fechando com as lições aprendidas. Então, como eu falava para vocês, esse projeto teve a implementação de 2021 a 2025, no junho de 2025, né? E o objetivo era facilitar as condições necessárias para a adoção de veículos elétricos no transporte público na Costa Rica. O projeto tinha componentes relacionados com ônibus, como veículos táxi, né? O projeto teve, dentro da sua organização, a gestão de projeto a cargo da organização Cruza, né? Cruza, o União para o Meio Ambiente, como os comitês técnicos diretivos ao Ministério de Obras Públicas e Transportes, o Conselho de Transporte Público e o Ministério de Fazenda, o Ministério de Saúde, que é a principal a nível nacional e a autoridade fundadora dos serviços públicos, o Ministério Nacional da Mulher e a Universidade de Costa Rica. E, logicamente, também com o apoio regional, tanto como os grupos que vocês estão conseguindo ver aqui na tela, né? De apoio
de apoio à inversão para a América Latina. O componente um e todos os projetos estão desplegados, né, da mesma jeito, que tem a ver com a parte mais funcional, é a institucionalização da mobilidade elétrica. E no nosso caso, estava mais focado no desenvolvimento de materiais, né, a diferentes partes do ecossistema, os centros financeiros, com o usuário, também o setor institucional, e a partir disso, dessas capacitações que a gente teve, também criamos materiais audiovisuais para comunicar os resultados do projeto. Então, criamos essas iconografias relacionadas com todo o projeto e a demonstração piloto, que teve os táxis elétricos no processo de Santa Maria, né? Também como comunicar como funciona, que tipo de informação é crítica para entender a carga elétrica do veículo. Também temos como que inspiram, como você pode definir de uma maneira mais educada a compra de um veículo elétrico para um serviço ou transporte público, né? No que nós focamos agora nesse projeto e as condições financeiras que tinha, né, o país e como se forma todo o componente gênero, né, por todo o projeto e que tipo de incentivos no país para esse tipo de projeto, né? Também criamos uh, materiais audiovisuais que são um pouquinho mais embate mais visual, né, de vídeo, né? Criamos com o Instituto Nacional de Aprendizagem alguns vídeos de como funcionam os veículos elétricos e quais recomendações se davam na manutenção, né? E também com o apoio de uma empresa local chamada Forte, no assunto da gestão de baterias e que o que acontece com essas baterias uma vez que a final da sua vida útil, que faz com ela. E que fazer também para como gestionar essas baterias. E outro dos pontos também desse componente, que também falamos com o Ministério da Meio Ambiente, que também foi o serviço de estatísticas associado com veículos elétricos no ano de 2025, porque anteriormente tinha que se fazer de uma forma manual, numa zona específica, né, que era que tinha a experiência de fazer esse tipo de extração de informação, e com essa nova ferramenta se capacitou ao Ministério, logicamente, de Energia, para usar de mês a mês o que tipo de veículos estão entrando no país e conseguir levar, né? Com esses dados que vocês estão conseguindo ver aí do ano 2025, que já vamos comentar mais adiante como fazer com esses dados. O que foi o principal que se teve nesse primeiro componente foi a atividade de capacitação, com mais de 600 pessoas participando, 70 organizações diferentes participando, pessoas de instituições governamentais, governos locais, setor bancário, Assembleia Nacional, setor privado, né? E também se compartilhou esses conhecimentos não somente a nível nacional, mas também a atividades ao nível de relacionadas com países como Equador, Peru, um fórum caribenho, né, que se fez na Barbuda, em Granada, na Dominica e Santa Lúcia e o Chile, como estamos fazendo agora nessa ocasião, que também é um evento mais regional. O componente 2 tem mais a ver com a eliminação de barreiras ao curto prazo, através do projeto de pilotos de mobilidade elétrica, né? Que o projeto se focou no Aeroporto Internacional de Santa Maria, com os táxis que dão serviços específicos para essa base, né, da organização, que é na Costa Rica, né? E também entrar na operação 6 táxis elétricos, se compartilha o projeto, estarão principalmente 6 pontos de carga, né, de 120 kW, e como vocês já sabem, nas lições aprendidas, teve que se instalar, ao finalizar o projeto, bom, ao finalizar o plano, eu falo, um, um setor de carga de 120 kW no aeroporto internacional, né? E também 3 carregadores em comunidades turísticas, e esses carregadores são rápidos, com alta potência, como vocês conseguem ver aqui, né?
no ano de operação que se tiveram os táxis, percorreram aproximadamente 600 mil quilômetros, né? Aproximadamente 600 mil quilômetros. Não teve maior perda de capacidade da bateria, né? Teve uma perda nesse ano que passou dos 10% ao 98%. Então, estamos vendo que a variação aproximadamente do quilometragem, né, é muito mínima, né? Teve custos de energia determinados entre 28 e 44 dólares, né? E os de combustão interna eram custos de entre 11 e 15 centavos de dólar, né? Então, tem uma diferença importante com a outra das 6 e 9 da quantidade de quilômetros que se percorre nesse tema de consumo de energia, que tem diferenças importantes, né? A eficiência dos veículos elétricos era de aproximadamente 60 quilômetros por gasolina equivalente, né? Por outro lado, os outros têm uma diferença de 5 vezes mais eficiente do que usar o veículo elétrico energeticamente do que hoje combustão interna, né? Se entregaram a 42 pessoas condutoras, né? E também a concessionárias de táxi, não precisamente a pessoa concessionária tem que conduzir, dirigir seu veículo, e por volta de 10 mil pessoas no veículos de combustão com meios elétricos usaram o serviço durante a vigência do projeto e 3.500 pessoas fizeram em táxis elétricos. E, finalmente, ao nível da poluição, né, se evitaram quase 75 toneladas de CO2. Esses são os reportes que publicamos no reporte desse componente 2, que tem a ver com o desenho do plano piloto, né? Que tem a ver com os dados propriamente, né? Teve um reporte focado na gestão de dados, na aquisição e a gestão de dados do setor táxi. Esse é um setor que não precisamente reporta nenhum tipo de informação às autoridades, que não usa, não tem, opera muito livre, né? Antes a autoridade se decidiu que antes esse informe se fez baseados numa análise de boas práticas na gestão. E o componente 3, que tem a ver com o escalamento, teve duas partes. Três partes. Uma focada na eficiência energética e como podemos, dentro da legislação e normativa nacional, incorporar os critérios ou medidas que fomentem a eficiência energética no setor veicular e que sejam esses dois reportes, umas de boas práticas, outras da propostas para Costa Rica. Se criaram esses 3 informes relacionados com o aspecto financeiro do táxi ao aeroporto, teve um diagnóstico do perfil das pessoas taxistas e seu acesso, né, ao financiamento. E segundo o informe relacionado com a diferença entre os táxis elétricos e a combustão interna para esse reporte. E finalmente se desenhou um instrumento financeiro para facilitar o acesso ao financiamento e o escalamento, né, de táxis elétricos no país. E, logicamente, também com os reportes no aeroporto de Santa Maria, né. Também teve um desenvolvimento de folha, né, para o setor de ônibus no ano 2023, uma análise das conclusões da frota de ônibus, né, uma linha base onde estava esse setor nesse momento, e finalmente se publicou também uma folha de grupo, né, para a execução de businal Costa Rica. E esse mesmo processo se fez nos táxis, não somente do aeroporto internacional de Santa Maria, mas também os táxis da grande parte da Costa Rica, onde se desenvolveu uma linha base uniforme, né, que boas práticas existiam para eletrificar e dar incentivo aos táxis ao nível internacional, e logo terminava
nessa folha de reporte, né, de serviços de táxi. E, finalmente, o componente 4, que tem a ver com a gestão de baterias de veículos elétricos no final de sua vida útil. De novo, uma publicação de boas práticas regionais e a propostas de políticas para a gestão de resíduos de baterias para veículos elétricos. Além disso, tudo isso resulta, o tema de gênero foi transversal para toda a implementação do projeto, onde o desenho do projeto se focou na parte da participação de mulheres em táxis de aeroporto, se selecionando duas mulheres para a adquisição de táxis elétricos. No projeto, onde as mulheres concessionárias também estiveram no monitoreio espelho, né, que se fez com veículos de combustão interna. 4 mulheres participaram como parte mulheres que dirigiam, né, que participaram parte do plano piloto. Também esteve segregada por sexo, né. Então, conseguimos ver que os aspectos críticos que vemos nesse projeto é que se deve visibilizar as condições de financiamento para as mulheres também, operar ferramentas e que para os homens já tem muitas brechas, né, de gênero, que pode ser visto como oportunidade para surgir esses entornos mais inclusivos e também dessas folhas de grupo para táxis e ônibus já vem incluído o conceito de gênero que procura essa adopção e a inclusão de mulheres na mobilidade elétrica. Finalmente, para ir concluindo, o tema de infraestrutura de carga foi um ponto de dor, né, porque tem uma ampla cobertura, não precisamente era muito confiável e foi insuficiente nossos pontos, onde a frota de veículos elétricos tem crescido a tal ponto que não garantia aos taxistas que se tinha um carregador podiam utilizar de forma direta. Então isso criou uma tendência, uma necessidade de contar com uma infraestrutura específica e exclusiva para esse setor, o que eu já mencionei anteriormente, que tivemos que instalar um carregador rápido no painel de estacionamento do aeroporto, né? Também vimos que os custos de operação dos veículos e a eficiência em seu uso ia depender amplamente das pessoas taxistas, né? Como as pessoas também concessionárias, né? Que davam essa informação aos condutores, mas também percebemos que um incentivo que se deu como parte do projeto que conseguiu acelerar essa adoção de táxis, já a compra de 16 táxis para essa gestão. Também se deve visibilizar os benefícios econômicos e, em certo modo, também ao nível de Costa Rica existe uma abrangente, né, de visibilizar, fazer que a transição de veículos elétricos e transporte público seja mais rápido. Também vemos que o manutenção preventiva é crítico para que um veículo de táxi opere de forma contínua, isso devido que o veículo de combustão interna tem muitos dias fora de serviço, mas por temas de manutenção. Então, para usar esse veículo, utilizar e tirar proveito, né, para esses recursos, é crítico através da manutenção preventiva. Você deve entregar também alianças para o setor do turismo para esse tipo específico de táxis, porque pode aumentar a demanda significativamente para o serviço de táxi do aeroporto, um serviço inclusivo do aeroporto, e somente pode viajar desde o Ásia, o aeroporto. Então, poder conseguir chegar para o setor público e poder implementar a demanda, né, da eletrificação desse tipo de serviço. Além disso, a Costa Rica também trabalhou em sensibilizar a cidadania com os veículos elétricos também. Logicamente, esse setor precisa também de acompanhamento, né? Um pouquinho mais de atenção.
E isso também pode ajudar a fornecer, né, a fortalecer nos serviços de transporte público, mas devem criar novas regulações claras e concisas ao redor da infraestrutura de carga para conseguir aumentar a confiabilidade desse tipo de infraestrutura, como eu já falei anteriormente. Teve também experiências que não foram positivas para algumas pessoas taxistas e que esses deixou um espaço, né, nessa comunidade mais maior, a nível nacional, tem, tem considerações afirmativas que tem que implementar para a integração de mulheres num campo não tradicional, como é a mobilidade elétrica e o serviço de transporte, que é crítico, né, que é incluir o, os conceitos de mobilidade de gênero, né, desde o desenho até a avaliação do projeto, para garantir a sua efetividade e os resultados esperados nesse projeto. E, logicamente, nada desse processo tem nada, não pode ser possível sem a organização entre os ministérios, as instituições, as organizações que entregam a informação profissional, as instituições financeiras e outras contrapartes do ecossistema de mobilidade elétrica que são críticas para reduzir as brechas entre o acesso a oportunidades das mulheres no setor. Eu espero, essa é um pouquinho do que é a minha apresentação e espero poder projetar o que acontece aqui no país e eu agradeço também a oportunidade de conseguir compartilhar essa informação. Eu iria contestar perguntas no chat, que eu já tinha falado inicialmente, e de passo também, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, que é super interessante aí, o trabalho que Foi vocês bem fizeram com os interessante o táxis, trabalho que vocês fizeram com os táxis e os estudos que vocês com as coisas que fizeram. vocês foram Muito obrigada por desenvolvendo. sua Muito obrigado pela apresentação. apresentação. Antes de começar com a seguinte apresentação, eu gostaria de dar bem-vinda para o Diego Jaramillo, que foi o que está agora no webinar. Continuando com a nossa agenda, invito Jennifer Salazar, chefe de Centro de Eletromobilidade no Chile, que ela foi a líder de F7 no Chile. Bom dia, obrigada. Vou compartilhar minha tela, por favor. Tá, dá para ver a minha tela? Sim, agora sim. Sim, tá perfeito. Muito obrigada, bom dia para todos. Muito obrigada para o Centro de Mobilidade Sustentável para compartilhar os resultados do programa de F7 no Chile e tinha como objetivo acelerar a eletromobilidade nas regiões. Começando essa apresentação, gostaria de falar do rol da Agência de Sustentabilidade Energética. Eu represento como articulador entre as indústrias e o governo, o implementador da política pública do governo, com iniciativas públicas e privadas para incentivar a sustentabilidade energética como o transporte que estamos utilizando agora no projeto. Temos falado muito sobre a eletromobilidade no Chile, que tornou no segundo país com mais veículos elétricos no mundo e o maior porcentagem de veículos numa região. Nós também temos os pontos de carga, os 75% dos pontos estão na região metropolitana, então é bem importante descentralizar a eletromobilidade. Esse foi o objetivo do programa de F7, como os pontos que falou o Arturo, e temos aqui a infraestrutura pública, economia circular, pilotos territoriais e os estudos habilitantes que contribuem para a política pública
Isso foi implementado em 3 regiões do país, que foram bem diferentes de morfologia e também nas condições que tinha para a eletromobilidade, que foram Antofagasta, Maule e os Lagos, que foi para centralizar a tecnologia e levar para as regiões. Então, o projeto foi um habilitador dessa transição. Tivemos 2 projetos de cofinanciamento público-privado que foram pilotos, o mais transporte elétrico, que foi para buscar a troca de táxis e coletivos, que tem uma ruta definida que entregamos 30 veículos elétricos, o 50% do financiamento e também o carregador para. Então, esses são alguns números do programa das regiões. Na Antofagasta tivemos 2, no, no Maule tivemos 14 e também 14 Los Lagos. Então, no recâmbio dos veículos, e também tivemos o programa Mais Carga Rápida, que foi o financiamento para os carregadores públicos, foi diretamente para o CAPES, que foi com 30% do custo total do carregador e foram até 150 quilowatts de potência para o Maule e Los Lagos. Então, contribuiu para condições habilitantes, não somente como entrega do veículo elétrico, mas também como a carga pública. Também articulamos a cooperação público-privada com estudos que contribuem na política pública. O primeiro foi o impacto da eletromobilidade no sistema elétrico, onde analisamos como adaptar essa tecnologia massificamente. Tem que ter uma política que integre a eletromobilidade para injetar el- energia na rede. Então, tivemos que analisar isso no nosso país. Também tivemos o relatório de ferramentas para tomar decisões e as barreiras que tinha para entregar financiamento para as pessoas que gostariam de adotar essa tecnologia. E também tivemos o estudo de baterias fora de uso da eletromobilidade, que eu gostaria de falar aqui que esse estudo contribuiu para a política pública e a Lei 20.920, que está aqui na consulta pública até amanhã, e entrega insumos e projeções de baterias que teremos que considerar nos veículos elétricos, não somente os que foram financiados com esse programa, mas também financiamento massivo. Além, uma coisa que sempre falamos aqui no país, e o Arturo falou também, é que temos que ter capital humano especializado na eletromobilidade, e que não é somente o uso do veículo elétrico, mas também um sistema que foi implementado para os veículos elétricos, o sistema de carga pública, carga residencial, e também temos a formação de capital humano no território, como o GET7, tivemos mais de 100 pessoas capacitadas com o sistema de primeira emergência, os bombeiros, polícia e os serviços de emergência, e também para os instaladores elétricos. Além, relevando o componente de gênero, também tivemos um programa de mecânicas formadas com a introdução para a eletromobilidade para que tiveram conhecimentos dos veículos elétricos. Isso foi contribuir também como indicador do gênero, onde vimos que foi importante reduzir as diferenças e atingimos até 40% de participação feminina nas iniciativas que foram feitas para contribuir esses resultados. Então, também ter
capital humano foi muito importante para os números que vou mostrar agora, de como as regiões evoluíram nas condições habilitantes. No projeto de mais transporte elétrico,